Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o cálculo referente ao avanço da força do cilindro hidráulico. Bom, para esse cálculo, né, a gente deve levar em consideração os seguintes aspectos, né? Característica do cilindro hidráulico, né, do pistão, né, o qual a gente vai tomar como base o diâmetro do êmbolo, né, e o diâmetro da haste. Lembrando que para o cálculo do avanço, né, o que nos interessa nesse momento é apenas o diâmetro do êmbolo, né? O diâmetro da haste ele faz referência justamente ao cálculo do recuo que a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, fora essa questão do diâmetro do êmbolo, né, que vai nos dar a informação, né, justamente da área, né, dessa área circular, que é o que nos interessa nesse momento, a gente precisa justamente da pressão efetiva do circuito, né, que nesse caso aqui está apresentando como 40 psi, e da relação de eficiência, né, quando assim indicado. Né? Aqui no caso está vindo com a relação de eficiência de 88%. Essa relação de eficiência está justamente ligada à questão de capacidade de deslocamento, né, do fluido hidráulico, né, com base na RPM, e o quanto realmente você tem ali de deslocamento, gerando, né, no ciclo ali uma relação de pressão. Né? Então, nesse caso, levando em consideração esse deslocamento volumétrico teórico, né, com base numa vazão específica, né, a gente teria justamente ali o desprendimento de energia e teria uma relação de eficiência. Né? Alguns cálculos, principalmente para concurso, seleção, não traz essa informação, né? Então você faz o cálculo sem levar em consideração ali a eficiência, mas alguns apresentam, né, essa relação de eficiência, porque na prática a gente sabe que existe, né, uma perca de eficiência ali durante o processo. Então nesse caso aí a gente está indicando aí uma eficiência de 88%. Então os três dados que nos interessam é justamente o diâmetro do êmbolo, a pressão e nesse caso aqui a taxa de eficiência. Bom, com isso indicado, né, a gente vai utilizar justamente essa fórmula aqui. Né? A força vai ser a pressão efetiva multiplicado pela área, multiplicado pela eficiência. Né? Então, é justamente a relação que a gente tem aí para esse cálculo da força. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer é justamente encontrar a área do êmbolo, né? Já que é de 2 polegadas e 1/4, né? Em diâmetro. Né? Então, nesse caso aí, já que ele está em polegada, a gente converte esses valores aí para milímetro. Né? Aqui no caso, como é 2 polegadas inteira e 1/4, 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né? E 1/4 de polegada, né? 25,4 dividido por 4, vai dar igual a 6,35 milímetros. Né? Então, somando os dois, a gente vai ter o valor exato aí de quanto equivale 2 polegadas e 1/4 em milímetros. Né? Que no caso, para a gente é interessante utilizar, né, centímetros, justamente porque vai ser uma relação de força. Né? Então, a gente vai ter lá justamente uma relação de Newton por centímetro quadrado mais para frente. Né? Então, aí convertendo de milímetro para centímetro, a gente vai ficar aí com um diâmetro de 5,715 centímetros. Né? Então, nesse caso, aí a gente tem um diâmetro, a gente precisa, no caso, a área. Né? Então, para calcular a área circular, vai ser justamente π vezes o raio ao quadrado. Então, π aí já está como 3,14, e aí, no caso, é só utilizar o raio ao quadrado. Né? O raio, né, a metade de 5,715 vai dar 2,8575, né? Esse valor vai ficar ao quadrado, né? E aí a gente vai ter justamente a relação para poder encontrar a área. Nesse caso aí a área é de 25,63 centímetros quadrados, né? Ou seja, a área circular do êmbolo. Né? Então é justamente a área circular que é onde vai ser aplicada a força. Né, onde a pressão vai atuar e, consequentemente, vai gerar a força ali de deslocamento do cilindro hidráulico. Então, essa é a área útil, né, utilizada aí do cilindro. Bom, fora a área, a gente também tem a relação da pressão. A pressão a gente precisa utilizar, né, ela justamente em Newton por centímetro quadrado. Né? O valor está ali em PSI, 40 PSI. Se a gente for converter para bar, né, que normalmente a conversão é de bar para Newton por centímetro quadrado, você pode converter também direto PSI para Newton por centímetro quadrado, mas aí a gente convertendo passo a passo, né, a gente teria um bar equivale a 14,5 PSI aproximadamente, logo 40 PSI, né, equivale a 2,75 bar. Né, então seria aí a relação aí para se ter de conversão, né, de 40 PSI para 2, ou 40 PSI para bar, né, que daria 2,75 bar. E nesse caso, um bar equivale a 10 newtons por centímetro quadrado. Né? Então, se a gente tem 2,75 bar, né, é só converter aí para newton por centímetro quadrado.
né? Logo, 2,75 bar é igual a 27,5 newtons por centímetro quadrado. Então agora a gente tem, né, todos os valores, né? Tem a área, tem a pressão, né? E nesse caso aí fica faltando só a eficiência, que é 88%, né? Para a anotação da fórmula, ela fica como 0,88, né? Então 88% aí referente à aplicação da fórmula vai ficar igual a 0,88. Então nesse caso é só multiplicar os três valores, né? A pressão, 27,5 newtons por centímetro quadrado, a área, 25,63 centímetros quadrados, e a eficiência, 0,88. Então a força desse cilindro no avanço é de 620 newtons, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? No último vídeo a gente falou sobre o cálculo da força do avanço do cilindro hidráulico, e agora a gente vai estar justamente calculando a força do recuo, né? A gente vai utilizar como base os mesmos dados, né, utilizados no último vídeo, né? Só que agora a gente vai calcular a força do recuo, né? Então nesse caso a força do recuo vai estar atuando justamente na câmara dianteira, né? E aí o que acontece? A gente vai precisar calcular a área útil da câmara dianteira. A área útil da câmara dianteira é justamente a área do êmbolo, né, que a gente já calculou no último vídeo, menos a área da haste, né? A área da haste, né, o qual a haste está aqui indicada com diâmetro de 7/8 de polegada, né? Então a gente precisa encontrar essa área útil aí para poder calcular essa força de recuo. A fórmula que vai ser a mesma que a gente utilizou no último vídeo, né? A mesma indicação, né? A força vai ser igual à pressão efetiva multiplicado pela área multiplicado pela eficiência, né? Tá aqui justamente as informações. Bom, então nesse caso a gente precisa encontrar essa área útil, né? Então para encontrar a área útil, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a área da haste, né? A área circular da haste. O diâmetro é de 7/8 de polegada. Convertendo esse valor para milímetro, né? 7/8 é igual a 22,225 milímetros, né? Convertendo para centímetro, né? Lembrando que a gente converte para centímetro porque a aplicação da força que a gente está calculando vai ter uma relação de newton por centímetro quadrado, né? Então aí a gente consegue ter essa aplicação de força aí direto, né? Então no caso aí o diâmetro dá 2,2225 centímetros, né? Como a gente vai precisar encontrar a área, vai ser πr ao quadrado, né? Então é só encontrar o raio desse valor indicado, né? O raio está aí descrito e esse valor vai ser ao quadrado, né? Então no caso a área, né, vai ser igual a 1,234 centímetros quadrados. Veja que é uma área bem pequena, né? Levando em consideração a área que a gente tinha calculado, né, para o diâmetro de 2 polegadas e 1/4, que é o diâmetro referente ao êmbolo, né? Bom, nesse caso, com essa área encontrada, vamos rever aqui o que foi que a gente já tinha calculado no último vídeo, né? A gente já tinha encontrado a área do êmbolo, né, que está aqui indicada, né, 25,63 centímetros quadrados, né, ou seja, referente a esse diâmetro aqui. A pressão, né, a pressão efetiva que está em PSI, 40 PSI, a gente converteu para 27,5 newtons por centímetro quadrado. Né? E a eficiência que é 88%, né? E fica aí na base de 0,88 para o cálculo efetivo da fórmula em questão, né? Então nesse caso aí a gente tem área do êmbolo, pressão, né? Eficiência e a área da haste foi o que a gente calculou agora há pouco. Só que a gente precisa da área efetiva, ou seja, vai ser a área do êmbolo menos a área da haste, né? Ou seja, o cálculo que a gente precisa fazer. Então nesse caso a área útil está indicada aqui embaixo, né? Como é que vai ser calculado, né? Justamente a área do êmbolo menos a área da haste, né? E subtraindo um em relação ao outro, a gente vai encontrar aí 24,39 centímetros quadrados, né? Ou seja, essa daí é a área útil, levando em consideração onde vai ocorrer, né, a pressão do deslocamento do fluido hidráulico ali na câmara dianteira do cilindro, né? Especificamente, né, pegando justamente nessa parte ali onde está a haste com o êmbolo, né? Então, nesse caso agora, com essa área útil, é só aplicar ali diretamente na fórmula, né? A força indicada está aqui, né? 27,5 newtons por centímetro quadrado, a área útil e a taxa de eficiência, 0,88. Multiplicando todos esses valores, a gente vai encontrar aí 590 newtons, né? Então, é a força de recuo. Então, veja nesse caso aí, que a força de recuo, ela é menor do que a força de avanço, né? Então, isso é muito comum, né, de ocorrer em circuitos hidráulicos. Se por acaso você montar o circuito hidráulico e você tiver pressão nos dois sentidos, né, ou seja, tanto na câmara dianteira como na câmara
traseira, normalmente o cilindro ele desloca, né? Ou seja, ele avança, porque a força normalmente atuante na câmara traseira é maior do que na câmara dianteira, né? Às vezes no circuito você tem uma válvula reguladora, né, ali de pressão, então às vezes você consegue equilibrar, mas se você tiver ali em plena vazão, em plena pressão total, normalmente você tem esse deslocamento do cilindro no avanço, né, por causa da força que normalmente é maior, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos ligados à série de aulas da área de pneumática, né? Hoje a gente vai estar tratando sobre um assunto bem interessante, né? Antes da gente dar continuidade mais ligada à parte de circuitos, né? Interpretações de circuitos, que é justamente analisar como ocorre o consumo do ar comprimido, né? Nos sistemas pneumáticos, né? Ou seja, entender não é nem a questão de como ocorre, mas é o porquê dessa ação, né? O porquê dessa ação física, né? O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é justamente o princípio de funcionamento do compressor, né? Inclusive a gente já fez um vídeo falando sobre funcionamento do compressor, mas aí é entender, né, como ocorre essa lógica, né? Aqui tem uma imagem, né, um exemplo de um compressor, e esse compressor, quando ele entrar em atuação, ou seja, o compressor, ele na verdade é essa parte aqui, né, onde estão esses dois cabeçotes, né, um compressor de pistão. Quando esse compressor entrar em acionamento, o que é que vai acontecer? Ele vai aspirar, né, o ar atmosférico, né, ou seja, ele vai criar uma situação aqui de diminuição de pressão interna que vai justamente estar succionando esse ar atmosférico, e esse ar atmosférico ele vai ser justamente armazenado nesse reservatório, né? Então, o ar ele vai ficar aqui contido. Só que imagina o seguinte, esse compressor, né, ou melhor, esse reservatório, ele possui já internamente ar. Só que o ar que está dentro dele não é o ar comprimido, ou seja, é o ar atmosférico, né? O ar que está justamente a uma pressão relativa, levando em consideração o nível do mar, que é o ar atmosférico. Então, nesse caso, o compressor, quando entrar em atuação, ele vai estar aspirando esse ar atmosférico para dentro do reservatório. E o que é que acontece? O ar, devido às suas propriedades físicas, ou seja, expansibilidade, elasticidade, ele vai estar, né, em toda essa área. Só que o que vai acontecer? Cada vez mais vai entrar ar aqui dentro. E o ar ele vai justamente ser comprimido dentro desse reservatório. Então você vai ter uma agitação muito grande do ar aqui dentro, né, querendo se restabelecer, né, enquanto pressão a nível do mar, só que ele vai ficar confinado aqui, né? Por isso que esses reservatórios, né, eles precisam estar certificados de acordo com a norma NR13, né, que é justamente referente a vasos de pressão, né? Ou seja, ele é um vaso de pressão. Então, esse reservatório, ele vai, cada vez mais que o compressor entrar em atuação, ele vai estar recebendo ar internamente. E esse ar ele vai ficar comprimido. Aí você pergunta, tá, ok, o ar vai ficar comprimido, e por que ele não sai? Existe uma válvula que justamente está bloqueada, que é essa válvula de passagem desse ar comprimido, né? Então, tem uma válvula de admissão, então essa válvula está aberta, né, recebendo esse ar atmosférico, e aqui internamente a pressão vai aumentando. Né? Imagina você pegando uma mola com alta resistência mecânica e comprimindo ela. Você consegue comprimir até um determinado ponto. Então, o ar aqui internamente, ele também vai atingir uma pressão elevada e vai chegar a um ponto que não vai dar mais para comprimir, ou vai chegar no limite de resistência física do vaso de pressão. Obviamente, esses elementos eles são projetados para não atuar em sua capacidade máxima de resistência mecânica, né? Então, o ar ele vai ficar aqui de fato confinado. Então, quando essa válvula de saída do ar comprimido for liberada ou aberta, o ar ele vai sair, né? Esse ar saindo, ele vai sair com uma vazão
elevada, obviamente por quê? Porque ele está sendo pressionado, né? Ou seja, o ar está comprimido aí. Então é justamente esse ar comprimido que vai ser, né, o nosso elemento para realizar as atuações nos sistemas pneumáticos como um todo, né? Ou seja, essa vazão, essa velocidade do ar vai nos dar pressão para que venham a ser efetivadas as atuações mecânicas, seja lá onde você estiver atuando esse ar comprimido. Né? Então você vai ter vazão, essa vazão quando chegar a um determinado ponto do circuito pneumático vai gerar pressão novamente e vai fazer com que os atuadores venham a ser atuados, enfim. Então esse ar, né, gerado pelo compressor, o ar comprimido, ele vai de fato, quando a válvula liberada, ele vai se propagar até chegar a um determinado ponto. Né? Então obviamente quando ele vai se propagando na tubulação, nas válvulas, nos cilindros, motores pneumáticos, esse ar ele vai expandindo novamente. Então a pressão interna do compressor cai novamente e ele continua em atuação para manter justamente em equilíbrio com o sistema pneumático projetado. Bom, então quando esse sistema chega a essa pressão de funcionamento adequado, né, e os sistemas podem estar funcionando lá normalmente, o que é que acontece? Quando os atuadores pneumáticos entram em ação, né, esse ar ele justamente acaba saindo do sistema por meio de válvulas de escape, vazamento, enfim, N situações. Né? Supondo um sistema bem projetado, ele vai ser consumido na relação de compressão e pelas válvulas de escape. Né? Então, os elementos que mais geram consumo do ar comprimido são justamente os atuadores. Aqui no caso eu estou marcando um cilindro de duplação, mas existem outros atuadores também. Né? Mas os cilindros, né, simples ação ou principalmente duplação, acabam sendo os responsáveis pelo consumo do ar comprimido. Porque quando, exemplo aqui no caso, né, ele está avançando e está recuando, né, no caso é um cilindro de duplação, ele sempre vai ter uma relação de saída, tanto na câmara dianteira como na câmara traseira, para fazer com que o sistema ele venha a funcionar. Porque imagina o seguinte, deixa ele parar aqui. Pronto, imagina o seguinte, se a gente tem pressão nesse canto aqui, ou nessa câmara dianteira do cilindro, exemplo, de 6 bar, e na câmara dianteira dele também tem 6 bar, ou seja, câmara dianteira e traseira com a mesma pressão, não faz sentido o cilindro atuar. Ou seja, são pressões iguais, né? Elas vão estar agindo contra o fluxo do sistema. Então, quando o cilindro está atuando, ele vai ter pressão de um lado, e do outro lado a pressão diminui, porque justamente a válvula direcional, né, ou outro tipo de válvula, mas normalmente a válvula direcional, ela vai estar ligada ao sistema justamente para a área de escape. Ou seja, o ar, nesse caso dentro do cilindro, nessa parte da câmara dianteira, ele vai estar aí em relação com a pressão atmosférica e não com a pressão do ar comprimido do compressor. Né? E isso acaba acontecendo vice-versa, isso nesse caso aqui do cilindro de duplação. Aí você diz, pô, tá ok, mas quem é que vai coordenar essa questão de ter pressão de um lado ou do outro? São as válvulas direcionais. Né? Normalmente as válvulas direcionais é que você vai estar fazendo esse comando, né? Acionando ela para um sentido, então você redireciona a pressão para um sentido e libera a pressão para o outro, e vice-versa. Então é assim que funciona. Então essa ação do escape é que acaba ocasionando o consumo. Como eu disse, existem outras situações que acabam relacionando o consumo do compressor, mas essas, no caso dos atuadores, são as principais. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, né? Toda semana tem vídeos novos, e o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser justamente calculando o consumo do ar comprimido. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos ligados à área de pneumática. Né? No último vídeo a gente falou sobre
como ocorre o consumo, né, nos circuitos pneumáticos, e agora a gente vai estar fazendo um cálculo relacionado ao consumo do ar comprimido por meio de um cilindro pneumático, né? Então, para quem não viu o último vídeo, né, é bom dar uma olhadinha para entender a lógica, como é que funciona. E nesse agora a gente vai estar tratando especificamente sobre o cálculo, né, relacionado ao consumo do ar comprimido, né, que é ocasionado pelo cilindro pneumático. Nesse caso a gente vai estar tratando sobre um cilindro pneumático de duplação, e aí a gente já faz também uma relação com o de simplização depois, tá bom? Bom, eu vou tratar, né, já por meio de um exemplo prático, né? Então aqui criei uma situação e aí a gente vai tratar com base nessa situação aí para ficar mais fácil de entender, né? Bom, aqui no caso a pergunta, né, qual o consumo de ar de um cilindro pneumático, né, de ar comprimido de um cilindro pneumático de duplação com diâmetro de 2 polegadas do êmbolo e de 7/8 de polegada de diâmetro da haste. Êmbolo é esse elemento aqui, né? É o elemento que recebe a pressão do ar comprimido para fazer o deslocamento do atuador, que no caso aí é o cilindro, né? E no caso relacionando a haste. E a haste do cilindro é esse elemento aqui, né? Então a gente precisa desse diâmetro aqui, né? Aí você pergunta, diz, ok, mas por que eu preciso do diâmetro de um e do outro e não só um diâmetro? Quando esse cilindro atua, observa que ele leva em consideração esse contato do êmbolo, né? E leva em consideração o outro volume relacionado à câmara dianteira, que é ocupado também pela haste, né? Então, quando ele recua completamente, observa que essa câmara dianteira, você tem um volume ocupado pelo ar comprimido e tem um volume ocupado pela haste. Então, nesse caso, a gente tem que subtrair, né, da relação matemática esse volume da haste, né? Nessa imagem que eu coloquei, você observa aqui tem um complemento da haste, né? Mas aí no cálculo a gente vai desconsiderar isso, vai supor ele como sendo um elemento totalmente contato direto, né? Ou seja, sem esse complemento da haste, tá bom? Bom, então dando continuidade aqui, né? 2 polegadas diâmetro do êmbolo, 7/8 de polegada diâmetro da haste, beleza? Seu comprimento útil é de 35 centímetros, né? Ou seja, está ligado a essa relação aqui da haste, né? Comprimento útil dele. O mesmo faz 5 cursos por minuto. O que é 5 cursos por minuto? Ele avança e recua, ele faz isso 5 vezes, né? Então, o curso é avançar e recuar. Então, se ele avançou e recuou, fez um curso. Se ele faz 5 cursos, então ele avança 5 vezes e recua 5 vezes. Tá bom? A pressão de trabalho do sistema, né? Ou seja, o compressor está gerando aí uma pressão de 8 bar. E a pressão externa no ambiente de trabalho, ou seja, a pressão atmosférica é de 1,2 bar. Primeiro ponto, né? Por que a gente precisa saber da pressão atmosférica externa, né? O cilindro ele vai ter contato com o ar externo. Para quem viu o último vídeo, né, sabe que quando ele está avançando, uma área vai estar em contato com o ar comprimido e a outra vai estar em contato com o ar atmosférico, né? Então isso é importantíssimo porque como existe pressão atmosférica, essa pressão ela deve ser considerada também no circuito. Por quê? Força mais o consumo do ar comprimido, né? Justamente por causa dessa relação de compressão. Então a gente precisa fazer um cálculo, né, para essa questão do consumo do cilindro. Tem um cálculo que é justamente em relação de compressão. E esse cálculo é importante porque, se você observar aqui, 8 bar para pressão interna, pressão de trabalho, e 1,2 bar para pressão atmosférica, é uma diferença grande. Então,
não vai causar tanto impacto, né? A gente poderia até desconsiderar essa pressão atmosférica. Não teria tanto impacto no consumo, né? Daria uma relação aproximada aí legal. Mas imagina que a pressão atmosférica que esse cilindro está trabalhando tem uma pressão mais elevada. Vamos colocar aí 3, 4 bar. Ou seja, o consumo vai ser diferente do sistema. A relação de compressão vai ser diferente. Ou seja, você vai ter uma situação adversa. Ou seja, a pressão externa ela vai estar mais elevada. Então, normalmente com a pressão externa mais elevada, a pressão interna ela vai ter que estar mais elevada ainda. Então é preciso fazer esse cálculo da relação de compressão, que é relacionar o consumo com o ar comprimido que está interno, né? O ar comprimido que está interno fica meio redundante, mas com o ar comprimido, em relação ao ar atmosférico. Beleza? Então vamos para o próximo passo. Bom, aqui, né, fala justamente do que eu estava falando anteriormente, calcular a relação de compressão. Né? A relação de compressão ela vai estar gerando o número admissional, né? Admissional que a gente vai usar na aplicação da fórmula para o cálculo do consumo do ar comprimido, e aí vocês vão entender bem como é que funciona, né, essa questão física desse consumo. Né? Aqui na fórmula é simples, a relação de compressão, como eu disse, ela vai retratar um número admissional, e aí você vai ter a pressão ambiente mais a pressão de trabalho dividido pela pressão ambiente. Né? Então lá a gente tinha pressão de trabalho 8 bar, vou colocar aqui azul, e a pressão ambiente você tinha 1,2 bar. Né? Então essa é a relação que você tem para fazer o cálculo. Então tá aí, né? 1,2 bar mais 8 bar dividido por 1,2 bar, que vai dar 7,6 a relação de compressão. O que é que essa relação de compressão ela vai estar nos fornecendo fisicamente? Ela vai nos dar uma relação de quantas vezes o volume de ar está ali confinado, né? Ou seja, uma relação de compressão. Ou seja, quantas vezes aquele ar ele vai estar ali comprimido. Aquele volume, né, levando em consideração a pressão atmosférica, quantas vezes aquele volume vai estar ali comprimido. Né? Ou seja, se a gente fosse liberar esse ar comprimido, né, vamos supor que o cilindro esteja vedado para a entrada, ele já esteja lá com a pressão atuando, e a gente fizesse um furo no cilindro, esse volume do ar ele corresponderia aí a 7,6 vezes aquele volume, né? Aquele espaço ali. Tá bom? Então, a gente precisa primeiro fazer esse cálculo aí da relação de compressão, que fica mais claro quando a gente trata em relação às unidades de trabalho, que aí no caso a unidade de pressão que a gente está trabalhando é bar. Né? Depois a gente vai fazer uma videoaula falando sobre essas unidades. Tá bom? Não vamos falar muito agora para não complicar. Tá bom? Então, relação de compressão em 7,6. Bom, essa é a fórmula para calcular o consumo do ar comprimido. Essa fórmula é bem simples. Você observar aqui o que é o volume de ar comprimido que vai ser consumido. Né? Aí a gente pode encontrar ele em LPM, ou centímetros cúbicos por minuto. A gente pode fazer essa conversão no final, mas aí é o volume. A gente tem aqui esse S, relação do comprimento útil. Né? A gente já verificou que o comprimento ali era 35 centímetros. O D, esse D maiúsculo aqui, é o D relacionado ao diâmetro do êmbolo. O D minúsculo aqui, ao diâmetro da haste. Esse N é o número de ciclos que ele vai executar. No caso, a gente já sabe que são 5 ciclos. E aqui a relação de compressão que a gente calculou agora, que é o único número que a gente sabe especificamente fora os diâmetros. Tá bom? E aí uma parte importante é que a gente vai ter que converter os diâmetros, né, já que eles estão em polegada. Diâmetro do êmbolo, 2 polegadas. Diâmetro da haste,
7/8 de polegada. Para converter, né, vamos ver aqui as 2 polegadas, né? Então, nesse caso aqui, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Logo, 2 polegadas vai ser só multiplicar um pelo outro. E nesse caso aqui dá 5,08 centímetros, tá bom? 7/8 de polegada, que é uma polegada fracionária, o que é que ele está dizendo? Né? Que a polegada foi dividida em 8 partes e a gente utilizou 7. Então, a gente pega aqui os 2,54 centímetros, né, que equivale a 1 polegada, divide por 8 e o resultado multiplica por 7. Então, deu 2,22 centímetros. Né? Então, é importante a gente deixar em centímetro para pegar a relação final do cálculo, que vai ser centímetros cúbicos. Né? Então, a gente já converte aí caso o diâmetro que você vai estar tratando ele esteja em outra unidade, tá bom? Bom, dando continuidade, a gente agora vai colocar os valores aí na forma. A gente já falou o que cada um significa: S comprimento, D maiúsculo diâmetro do êmbolo, D minúsculo diâmetro da haste. A gente já converteu, N é o número de ciclos, são 5, e a relação de compressão a gente já calculou também, tá bom? Então, substituindo, né? Então, aqui os valores. Aqui. 35 centímetros o comprimento. 5,08 é o diâmetro do êmbolo. O D minúsculo, diâmetro da haste. 5, número de ciclos, né? 5 ciclos por minuto. E a relação de compressão 7,6. Na prática, o que é que ele está fazendo? Aqui é um cálculo de volume. Volume de um cilindro. Onde a gente vai ter aqui a área da face. A gente vai ter essa área aqui. Aqui no caso aqui é o cálculo da área. E o comprimento, que é o S. Então aí a gente vai ter uma relação de volume. Então o que é que acontece? A gente tem volume para a câmara traseira. E aqui a gente tem volume para a câmara dianteira. Qual é a diferença? No volume para a câmara dianteira, a gente vai ter a área, né, da camisa do pistão, né, vamos assim chamar, e vai ter interno a ele a área da haste. Vai ter essa área da haste. Então, você vai subtrair, né, um em relação ao outro, né, como se você fosse calcular o volume de um cilindro oco. Por quê? A área de contato da haste, que é essa daqui, ela não vai estar não vai ter o volume de ar comprimido interno a ela. Né? Ou seja, o ar comprimido ele só vai ficar em volta da haste. Então, por isso que a gente precisa fazer esse cálculo do volume retirando o diâmetro da haste. Bom, então, essa parte aqui é só volume. Volume câmara dianteira. Volume câmara traseira. Né? E aí a gente vai ter esse volume somado, multiplicado pelo número de ciclos e pela relação de compressão. Então, dando continuidade, essa área calculada aqui, 5,08 ao quadrado vezes π dividido por 4, dá 20,26. Essa outra área aqui dá 16,39. Detalhe importante, né? Se você for calcular essa área, o volume e aqui no caso é a área, né? Então se você for calcular a área e a área der maior do que a da câmara traseira, tem alguma coisa errada, porque ele sempre vai ser menor, porque vai estar subtraindo a haste.
tá bom? Na sequência, a gente multiplicou a área pelo comprimento, então vai estar encontrando o volume. Aqui também a mesma coisa, a área vezes o comprimento vai encontrar o volume. A mesma situação, o volume da câmara traseira tem que ser maior do que o volume da câmara dianteira. Então está aqui 791 centímetros cúbicos, mais 573 centímetros cúbicos, né? Que somando com o outro vai dar 1.364 centímetros cúbicos. Multiplicando 5 vezes 7,6 vai dar 38. E aqui um detalhe interessante, é que ficou minuto, né, elevado a menos 1, que é justamente ciclos por minuto. Eu acabei não colocando aqui, mas essa relação é 5 ciclos por minuto, né? Então essa unidade ela já vem direcionada desse aqui. Como 7,6 é um número adimensional, então não tem unidade, multiplicou um pelo outro, ficou aqui 38 ciclos no minuto. Então o que é que significa, né, se a gente for analisar aqui essa parte final? Aqui eu tenho o volume, câmara dianteira mais câmara traseira, e aqui uma relação ligada à pressão, que está dando aqui 38. Então, significa que esse volume, levando em consideração os 5 ciclos por minuto, ele vai nos dar esse resultado aqui. 51.382 centímetros cúbicos por minuto. Vai ser justamente o consumo desse cilindro, né? Então, aqui nessa relação, né, de 38 vezes, a gente tem, é como se esse volume aqui, que é um volume que está ligado apenas ao volume do cilindro, né, sem estar relacionado ao ar comprimido, é como se o ar atmosférico que tivesse ali, esse mesmo volume, ele fosse confinado, né, 38 vezes nesse mesmo espaço, né? Então, por isso essa relação de compressão. Então, aqui dá o volume consumido, tá bom? Lembrando que aqui, essa lógica que eu falei, leva em consideração tanto a câmara traseira quanto a câmara dianteira. Então, esse é o volume consumido. E aí a gente pode converter para litros por minuto. Só dividir por 1.000, que aí vai dar 51,382 litros por minuto. Então, esse é o consumo que esse cilindro vai ter. Aí você pergunta, tá, ok, calculei isso para quê? Os compressores, eles trazem relações de volume, normalmente em litros por minuto, centímetros cúbicos também por minuto. Então, você tem como saber se o compressor que você está selecionando, ele está adequado ou não para o consumo que teus elementos periféricos, que no caso são os atuadores, ou mangueiras, enfim, vai consumir, e se teu compressor está bem dimensionado. Ou se ele, por acaso, ficou superdimensionado, ou não vai estar atendendo às especificações, né? Super ou subdimensionado. Então, essa é a necessidade de você estar calculando. No próximo vídeo, a gente vai estar justamente fazendo essa relação, supondo um consumo e analisando com o tipo do compressor, para verificar se é aplicável ou não esse compressor para o circuito pneumático, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!